Fala, tripulantes, sejam muito bem-vindos, que Deus possa derramar sobre a sua vida muito poder, muita unção e que sua semana venha a ser simplesmente extraordinária. Eu acredito que Deus vai fazer algo novo e que você venha viver isso. E antes de começar a mensagem dessa semana, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, porque todo domingo às 11h30 nós temos uma mensagem para você começar a semana bem e que você venha receber essas notificações e compartilha, comenta, já curte, para que também esse ministério possa crescer e chegar na vida de outras pessoas. E a mensagem que eu quero trazer hoje, a palavra que eu quero liberar sobre sua vida hoje, é sobre não adiar histórias que Deus chamou você para poder viver. Sabe, tem fases da nossa vida, tem estações da nossa vida que a gente precisa ter um entendimento e discernimento que é a hora da gente avançar, ou é a hora da gente parar, ou é a hora da gente simplesmente esperar no Senhor. Só que tem histórias na nossa vida que Deus, Ele nunca pediu a gente para adiar. Deus, Ele nunca pediu a gente para não começar a viver o que a gente precisa. Porque a gente começar algo que a gente entenda que está ao nosso favor, que está tudo favorável, na verdade, isso é muito fácil, isso é conveniente, porque isso não é viver pela fé. Isso não significa que a gente realmente está acreditando que Deus pode fazer algo na nossa vida, que Deus está no controle e que tudo vai dar certo. Então você precisa parar de adiar coisas que Deus pediu para você começar a viver há muitos anos atrás. Não é a situação que vai parar o seu projeto, porque neste momento pode até parecer estar fora do time, mas Deus é o dono do tempo. Então, se Deus mandou você ir, vai, porque Ele sabe de todas as coisas. E você precisa entender isso, porque tem histórias que você nunca vai escrever, você nunca vai viver se você não iniciar. Porque se todos obedecessem, haveria uma explosão de avivamento na terra. Na Bíblia, haveria muitos mais homens de Deus sendo usados por Ele. E eu teria certeza que muitas pessoas teriam sido usadas e estão sendo usadas por Jesus. Teriam muito mais pessoas com expectativa, com vontade de realizar a obra de Deus do que pessoas deprimidas pensando se pode ou se conseguem chegar em algum lugar, se podem fazer e ser usadas por Deus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão vinculando se elas podem fazer ou não por conta da condição que elas estão vivendo, do que entender que o mais forte é o propósito que Deus chamou ela para poder traçar e viver aquilo que ela precisa. Por isso que eu sempre falo, mais importante do que a gente ter uma revelação das coisas que vêm de Deus, a gente cumprir aquilo que é revelado sobre nossa vida, que vem do reino dos céus. E uma história que eu acho muito linda, muito formidável, que remete um pouco isso que a gente está falando agora sobre não adiar histórias que nós precisamos construir, momentos que nós precisamos viver, que Deus nos chamou. É uma história que mesmo que mostra que estava tudo ao contrário, que estava tudo indo contra aquilo, estava desfavorável, estava num momento difícil, é a história de Gideão. Gideão, ele mesmo sabendo de tudo isso, mas ele entendia que o propósito que Deus colocou no coração dele era muito maior do que ele pensar em remediar, ele pensar em adiar algo que Deus tinha mandado ele fazer. E é por isso que às vezes, por conta de covardia, por conta do medo, por conta das situações, das condições, a gente não tem construído aquilo que Deus ele falou para a gente poder construir. A gente tem adiado tantas coisas. E isso é tão forte porque quando Deus ele chamou Gideão, não tinha nada a favor. Pelo contrário, como eu falei, estava tudo contra. E quando ele achou que a situação ia mudar, que ia melhorar um pouco, né? Ele se viu indo para uma guerra apenas com 300 homens. E ali naquele momento ele ia enfrentar mais de 135 mil homens. Só que se Gideão ele não tivesse entendido que a palavra que foi liberada sobre ele era mais forte do que aquilo que ele estava vendo, ele nunca ia conseguir viver um milagre que Jesus poderia fazer na vida dele. E é tanto que naquele momento ali, se ele tivesse pensado sequer em adiar, Deus não daria a vitória para ele em outro momento, em outra circunstância. E foi exatamente com aquela palavra que foi liberada, aquele propósito, Gideão ele foi para aquela guerra e ele venceu aquela batalha apenas com 300 homens. E é exatamente isso que eu quero passar para você. Não adie aquilo que Jesus chamou você para construir. Pare de adiar.
Para de adiar situações, para de adiar posicionamento, para de adiar a história que você tem que construir. Porque às vezes, deixa eu te falar, isso é muito sério, porque às vezes a gente está querendo fazer com que as condições na nossa vida melhorem para a gente começar a viver algo, sendo que talvez Deus está falando assim, eu não quero que isso melhore na sua vida, mas que isso venha morrer. Às vezes você está querendo que Deus transforme algo que Deus quer que você deixe de lado, e você está se prendendo a essas coisas para começar a viver algo que Deus quer que você inicie. Então não faça como muitas pessoas têm feito hoje, esperando uma condição ideal, um momento certo, a hora certa. Porque quem determina todas as coisas debaixo dessa terra é Deus. Então comece a fazer aquilo que Deus liberou sobre sua vida, aquilo que Deus mandou você fazer. Não olhe para o lado, não olhe para trás, simplesmente foque no alvo e naquilo que Jesus pediu. O que eu quero dizer com isso é que você não pode deixar que algo momentâneo e temporário venha definir quem você é, aonde você pode chegar. Não dê autoridade a esse momento que você está vivendo, definir quem é você, definir a história da sua vida. Se Deus mandou você ir, vá, porque Ele sabe de todas as coisas. Esteja debaixo do alinhamento de Deus, do direcionamento de Deus. Eu tenho certeza que por mais que as coisas pareçam desfavoráveis, por mais que as coisas não pareçam da maneira que você está enxergando, Deus ele sabe aonde Ele está mandando você ir. Deus ele sabe por que Ele está mandando você fazer tal coisa. Então não adie mais. Eu não sei se você entendeu tudo que eu falei, mas deixa eu te falar algo muito importante. Deus ele não se move por caridade. Deus ele não se move por demanda. Isso é muito importante a gente entender, porque Deus ele se move a partir de propósito, aquilo que Ele desenhou, aquilo que Ele escreveu na vida de cada um de nós. Então, se você ficar condicionando uma situação que você está vivendo para começar a viver uma outra coisa que Deus te pediu, Ele não se move dessa maneira. É por isso que Ele quer que você entregue para Ele os seus melhores dias, os seus melhores momentos, as suas melhores alegrias, porque o resto Ele fará por você. E foi exatamente isso que Gideão entendeu, que não eram as circunstâncias, não eram as condições, mas era um propósito liberado sobre a vida dele. Talvez agora você começou a refletir de tantas coisas que você já adiou na sua vida, porque você achava que você não era capaz, porque você achou que você não tinha condições, às vezes financeira, às vezes intelectual, às vezes não sei o que seja. Mas talvez você começou a refletir e falou assim, poxa, quantas coisas Deus ele queria que eu fizesse, queria que eu realizasse e eu deixei para trás. Eu não fiz, porque eu me achei limitado a realizar algo. Mas quem capacita é Deus. Quem te dá a sabedoria é Deus, quem te dá o entendimento é Deus. Então, pare agora de adiar aquilo que você já era para ter começado a construir há muitos anos. Aquilo que Deus chamou você para fazer há muitos anos. E comece a fazer. Comece a ir em frente. Não importa as dificuldades que você vai viver, sabe? O que você vai ter que fazer. Mas deixa Deus fluir através do querer dele. Deixa Deus fluir através do propósito que Ele colocou na sua vida. E eu tenho certeza que você vai começar a experimentar coisas novas. Você vai começar a viver coisas diferentes. E aquilo que você achava que não conseguia, você vai começar a conseguir. Eu espero que essa mensagem possa ter te dado uma vontade de começar a fazer coisas novas. Uma vontade de querer fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E que você não venha adiar mais. Então eu espero que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Um grande abraço. Fala, tripulantes. Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.